Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher, que nesta temporada tem a finalidade de conhecer mulheres fortes, dinâmicas, batalhadoras que se aposentaram e se reinventaram. A aposentadoria não é o fim de um ciclo, é o começo de uma nova história. Você vai se inspirar com relatos reais de mulheres que, após se aposentarem, descobriram novos caminhos, paixões e formas de viver com mais propósito. O programa Mais Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre com episódios inéditos, contando histórias de incríveis mulheres. E hoje a nossa convidada especial é a Maria de Lourdes Scopel Gregol. Maria é nossa convidada e é ela que vai nos contar um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal. Maria, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. Boa noite, Veri. Boa noite aos que nos acompanham através da Conecta. Quero te agradecer imensamente por esse momento tão especial, por ter lembrado, da Maria. E te dizer, Veri, a Maria Gregol, mais conhecida por Maria Gregol. Eu sou casada com o Luiz Paulo Gregol, moro em Veranópolis, mãe da Paola, da Priscila e do Luiz Paulo, avó do Matheus, da Sofia e do Arthur. E agora, a caminho, mais um netinho, então, que coisa do boa, meu nenê. Né? Isso aí. Muito bem, então, Maria, assim, o nosso objetivo aqui do programa Mais Mulher é poder compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo a trajetória dessas mulheres, que nos inspiram e que também, após a sua aposentadoria, elas adquirem novos propósitos, um modo de vida diferente. Algumas não param, algumas começam então a investir na sua vida pessoal, que também é um propósito e que merecemos isso. Merecemos um tempo também todo dedicado a nós, a nossa qualidade de vida. E a gente começa a nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua infância, Maria. Onde a Maria nasceu, como foi a sua infância, como foi a sua convivência com a família, com os amigos. Veri, a minha infância então começou lá em Ipê, na época distrito de Vacaria. A gente é uma família muito tradicional, do interior. A minha mãe, a dona Graciosa Parisotto Scopel, ela era da parte da agricultura, cuidava dos afazeres da colônia. E o meu pai, José Raimundo Scopel, era marceneiro. Então, o meu pai, ele trabalhava, ficava fora muito tempo, e a mãe que cuidava da gente. O que acontece? Nós éramos em 7 irmãos, e a mãe tomava conta da casa, e da gente. Mas a prioridade do meu pai era sempre que a gente estudasse. Então a gente estudou, um município, um distrito, na época não tínhamos lá muita, tínhamos até o ensino médio. Então a Maria fez o ensino fundamental, estudou no ensino médio, mas como o meu sonho era sempre ser professora, então eu fui buscar um município que tinha o magistério, que foi Veranópolis. Mas voltando à minha infância, Veri, eu tenho muita alegria de falar da minha infância. Da época de brincar, de andar de carroça, de ir nas comunidades curtir o futebol, torcer pelos primos, da convivência dos filós, da reza do terço. A gente é de uma família católica, A gente tinha essa de rezar o terço, de visitar, de levar as comidas, de fazer os filó da família. Então, de ir pro mato, de andar no balanço do cipó,
pó, sabe? Então, toda essa convivência da infância, eu tento hoje passar e levar para os meus netos ter esse conhecimento, porque foi uma infância muito bonita e saudável. Qualidade de vida, né? Meu Contato Deus. com a natureza, que muitas crianças hoje em dia são privadas disso tudo, Isso, né, bem, Maria? Eu acho que verdade. se perdeu muito, né, com a E- evolução da tecnologia, da escola, cidades maiores também, a segurança, né? Tu tens colocado muito bem a questão da tecnologia. Eu acho que a tecnologia vem a somar, ela vem a ajudar, ela vem a fazer a diferença. Mas a partir do momento que a gente não tem essa percepção ou esse uso, como é que eu digo, mais pautado, principalmente com crianças, hoje a gente vê, né? Foi tirado tirado entre aspas, mas foi restrito o uso nas escolas, né, Veri? O quanto isso evoluiu dentro das escolas também. Verdade. E a gente, como professora, né, Veri, sabe o disso. quanto isso faz a diferença, paz, no contexto escolar. Pro professor também ter todo esse, né, aparato, ter menos, né, o que pensar a respeito dessa tecnologia. Mas ela soma também, né? Então, na época, a gente não tinha, né, Veri? O que a gente fazia? A gente tinha esse convívio dos primos, dos vizinhos, né? Brincávamos de escola, como eu queria ser professora, eu era professora de todos, né? Brincávamos de supermercado, a gente aprendia a negociar, a comprar, a fazer o troco. Então, como isso tudo faz a diferença? E são lembranças, né, da infância, boas, que lembranças vale a pena trazer essa lembrança, sabe? bem boas, né? Que é um contexto que traz muita vida, muita alegria. A vida vai dando a sua sequência, mas que bom, né? A gente só tem que agradecer, né, por ter tido uma infância tão saudável, com tanto contato, né, com a natureza e tal. Mas, Maria, eu sei também que você gosta muito de competições esportivas, né? Que pratica esportes até hoje. Como é esse seu lado ali, a Maria esportiva? Veri, quando eu estudava, eu sempre tive a oportunidade. Eu estudei na escola estadual Casimiro Zanfonato, lá de P. E na época eu comecei num colégio de freiras, né? Depois eu fui para o colégio estadual, porque as freiras eram até o 4º ano. Depois a gente tinha que ir para a escola estadual. E aí a gente tinha oportunidade. E eu sempre competia, eu tinha paixão de participar de gincana, sabe? A corrida do saco, o ovo na colher, pular os obstáculos, entregar obstáculos, sabe? Eu tinha muito isso de fazer. E o vôlei foi a coisa que mais me cativou, né? Então eu tive a oportunidade de participar do grupo da escola, de jogar o vôlei, de participar em competições, né? Depois que eu fui para Veranópolis, então eu fiquei um tempo distante disso, mas aí frequentando a escola, magistério, eu consegui também botar ainda em prática isso. Pois tu casa, né, Veri? Tu tem os filhos, tu deixa um tempo. Agora não, agora eu tô nativa, gosto, todas as semanas minha hora do vôlei, assim, por algum motivo que eu não participe, mas senão não participo muito de competições, mas a gente tem um grupo das terças, das 6 às 7, que é o vôlei, ou eu participo às vezes no grupo da escola dos meus netos, então falta alguém, vem a avó para substituir, sabe? Coisa boa, né? Isso mesmo. E a atividade física, né? Tem toda a saúde mental, né? Que é muito bom para quem pratica atividades físicas, porque, né? Veri, o que eu quero te dizer? Como a gente se aposenta depois, tu falaste lá no início, tu fizeste uma colocação. A gente pensa um pouquinho na gente. Então, tu começa a praticar alguma outra atividade além daquilo que tu já fazia, né? Ou porque tu não tinha tempo, porque tu estava sempre, né, a mil em função das funções. Porque é um propósito também, né? De qualidade de vida, né, porque muitas das nossas convidadas, né, algumas se aposentaram e não estão exercendo outra função, mas estão prestando atenção em si mesmas, né? Isso. Tendo um momento para a pessoa, né? A qualidade de vida, investindo numa atividade física, num hobby diferente, fazendo um trabalho voluntário. Isso também é se reinventar, né, Maria? Isso aí. É fazer que tu te torna importante também no sentido de valorizar se dar prioridade. E a tua autoestima, né? Exatamente. Tu continua batalhando para que tu seja aquela pessoa ativa, que tu faça a diferença, porque tu é um exemplo para os filhos, tu é um exemplo para os netos, tu é um exemplo para a tua comunidade. Então tudo isso também, né, faz com que tu te sinta mais ativa e a tua autoestima, tu sabe que sempre tem muito a ver com o teu fazer do dia a dia, né? Com certeza. Maria, e como professora,
você trabalhou num projeto muito importante que a gente falou aqui nos bastidores e que eu disse que eu acho que a gente deve ter se cruzado por aí. Projeto Ler, Maria. Vamos falar um pouquinho sobre o Projeto Ler, porque eu trabalhei com o Projeto Ler, que ele foi substituir o antigo Mobral, que eu acho que só pessoas da nossa faixa etária sabem qual que do que era o nós Mobral. estamos falando, né? Que é a alfabetização de jovens e adultos, e que foi um projeto, assim, muito bonito, né? Muito significativo e importante, porque a gente levava a alfabetização para dentro das indústrias, né? E eu lembro, eu trabalhei dentro da Perdigão, com uma sala de aula, alfabetizando os funcionários. Mas aqui a estrela hoje é você, então me conta, Mas Maria. É bom, né, ver e ter tido esse conhecimento. É uma de experiência maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mobral. Na época, eu e uma outra colega, né, a Verinha Gasperin, que tenho um carinho enorme por ela. Então, eu comecei na ER Amantino. Na época, a gente tinha que fazer uma formação em Lagoa Vermelha. E eu tinha era 3 meses que eu tinha uma filha, a Priscila, minha filha do meio. E eu amamentava a Veri. E eu fui para aquele curso, isso foi uma coisa que muito, né, me deixou triste, porque ao mesmo tempo era um momento de busca, porque eu precisava crescer na minha profissão e era o que eu gostava de fazer. E eu fui para esse curso, a gente ficou num ginásio, era no inverno, foi em julho, era muito frio, Veri. E a gente tava todo mundo nesse ginásio, né? Então tu bota lá que faz uns 30 e poucos anos, 37, 38 anos. E a gente foi lá, fez esse curso. E eu comecei então na ER Amantino, né? A gente tinha, os funcionários saíam, os que tinham vontade de aprender a ler e a escrever, e a gente trabalhava com eles. Aí depois saí da ER Amantino, eu fui para a escola Adriano Farina, lá no bairro Santo Antônio. Então lá eu trabalhei, depois tive a oportunidade de trabalhar com os filhos desses pais, porque daí, como magistério, fiz o concurso, passei, daí trabalhei lá, daí voltei para o ensino fundamental durante o dia, né? Aí eu saí do Projeto Ler, depois eu não acompanhei muito, até que tempo ele continuou, mas era uma forma que as pessoas tinham de aprender a ler e a escrever, porque não tiveram ou não conseguiram ter a escola na época certa. E importante, Maria, colocar aqui que as empresas davam essa oportunidade para seus funcionários. Eles saíam no horário de trabalho, né? Para aprender a ler e a escrever. Então, assim, foi um projeto maravilhoso. Eu também não acompanhei mais, mas pelo que eu soube, ele não teve continuidade. Mas acredito que nós professoras, marcamos muito a vida desses alunos, como eles marcaram a nossa, né? Veri, quantos que eu encontro na rua hoje, sabe? E eles dizem, olha, professora, sabe? Inclusive do Projeto Ler. Tem uns que ainda vivem, que a gente encontra eles, porque eram senhores e senhoras já com a idade um pouquinho, né? Mas os jovens já tinham outro jeito, né? Ou até alguns participavam. Mas assim, a alegria de tu encontrar essas pessoas e saber que tu, por algum momento na vida deles, tu fez a diferença, isso te realiza, sabe? Te deixa muito realizada. Seguidamente que eu entrevisto professoras, e por eu também eu sempre digo, sou professora, a gente sempre faz essa colocação que o professor, ele não tem ideia da influência que ele exerce sobre seus alunos, né? A gente não consegue medir a influência que a gente tem, e essa influência pode ser boa e também pode ser ruim, né? Porque a gente sabe que tem professores ótimos e tem professores que também não são tão bons, né? Mas realmente, assim, é gratificante. Eu sinto muita falta da escola. E também, Maria, eu sei que além de ter sido professora de sala de aula, de alfabetização, você exerceu o cargo de diretora de escola. Então, a gente tem muita coisa em comum aqui. Quais os maiores desafios que você percebeu quando era diretora de escola?
Veri, na época eu fui muito tempo diretora. Por pouco tempo eu atuei em sala de aula, mas na direção sempre tive esse privilégio de estar à frente da educação. Então, assim, eu assumi como diretora na Escola Irmão Jerônimo, a escola do bairro Valverde. É uma escola que eu tenho muito orgulho, sempre digo que é a minha segunda família. Um bairro que começou pequeno. Eu morava no bairro São Peregrino, então eu tinha que atravessar o mato, onde hoje é o Hospital Comunitário São Peregrino, para chegar no bairro Valverde, onde então nós tínhamos uma escola pequenininha. A gente ia de bota de borracha, chegava lá e colocava o tênis, né? Então eu acho que essas histórias, Veri, é importante. Eu conto às vezes para os meus filhos, né? O quanto a gente evoluiu. E essa escola, eu tive a oportunidade de ser diretora e, ao mesmo tempo, de ver ela crescer, de ela ser ampliada. Hoje é uma escola com quase 600 alunos, que tem desde a educação infantil até o 9º ano. Né? Uma escola que cresceu, que evoluiu, onde o município investiu. É uma escola que tem uma tecnologia muito boa, moderna. Tem um grupo de professores, tem um quadro de direção, né? Que a gente sabe que hoje, na época, veio, como eu vou te dizer, o maior desafio que a gente tinha, porque a gente assumia tudo sozinha. O professor que assumia a secretaria não era uma secretária, era um professor, ela tinha que se virar nos 30. Na biblioteca, às vezes, era também um professor. Então, ou a gente, como diretor, às vezes, na cozinha, por exemplo, né? Tudo era muito restrito. Então eu vejo que a educação hoje eu aposentei com 32 anos de magistério. Hoje já fazem quase 10 anos que eu me aposentei. Então eu quero dizer assim, o quanto a educação de Veranópolis, eu digo, e da região, que eu tive a oportunidade de acompanhar muita coisa, ela evoluiu. E o processo hoje, Veri, ele é bastante complexo, né? Aí depois da Irmão Jerônimo, eu tive a oportunidade de ser diretora da Escola de Educação Infantil Hilda Hoffmann Perufo. Por quê, Veri? Eu sempre tive um carinho e um orgulho muito grande de trabalhar com pequenininhos. Eu sempre fui mais na área da alfabetização. Sim. Então, a educação infantil foi algo que também me tocou muito, né? Me fez trabalhar bastante, me fez buscar bastante, mas eu sempre tive a Secretaria de Educação, a administração muito presente, os professores e os auxiliares que trabalharam comigo. Então, através hoje da Conecta, eu quero deixar o meu carinho, o meu agradecimento a cada uma, porque eu digo, Veri, eu sempre dizia para elas, a gente é uma equipe. Né? Se hoje a escola evolui, se hoje a escola é o que é, se hoje nós na comunidade fizemos a diferença ou somos o que a gente é, não é por causa da Maria Gregol, mas é por causa de um contexto, né? Um contexto de grupo, de equipe, onde você fazia a diferença. E você sabe, como professor, o quanto a gente faz a diferença. Eu trabalhei no bairro Santo Antônio e hoje eu tenho um carinho enorme também por esse bairro, porque tu passava a ver, e quando fui no Projeto Ler, eu e a minha colega, a gente disse, eles vinham nos acompanhar. Eles estavam carinho, na janela, né? Para dizer boa noite, professora. Sabe? Precisar da gente, estamos aqui. Então, esse carinho que tu tinha da comunidade como professor, eu jamais vou esquecer. E tanto que tudo que eu puder fazer para retribuir, eu tenho certeza que a gente vai fazer. Porque foi a forma deles nos darem o retorno, sabe? Porque a gente estava fazendo a diferença na comunidade. Eram os eventos, eram as caminhadas, eram os passeios, né? E o bairro Valverde, tanto a educação infantil quanto a escola, tem crescido e cresceu muito e continua crescendo. Sabe, o bairro em si era também. A referência disso tudo, né? Isso. E que bom, né, Maria, poder olhar para trás e ver que deixou marcas bem positivas na comunidade, né? E Maria, depois desse seu trabalho como professora, diretora, eu sei que também você foi e eu acho, professora de língua italiana. Eu fui professora. Foi professora de língua italiana. Isso. Outra atividade muito importante, e eu gostaria de saber como é, Maria, ensinar a língua italiana numa região como a nossa. Tem mais interesse ou não por ser uma região italiana, mais facilidade na pronúncia, na escrita da língua? Como é ser professora numa região assim como a nossa? Nossa, é muito dialeto, né?
Veri, eu vim de uma região, como eu disse, eu nasci na região de IP, né? Então lá a gente tinha muito a fala da nossa língua portuguesa, né? O italiano não é muito. Hoje é um pouquinho mais. Então, como eu vim morar em Veranópolis, eu comecei a interagir e conhecer mais a língua italiana. Só que quando tu vem, é difícil tu a te adaptar. E o italiano, eu fiz um curso de 3 anos, né? Tipo uma formação de nível universitário. O que a gente aprendeu muito o italiano, e o italiano puro mesmo, ele não é fácil. E tu tens que praticá-lo, tu tens que falar, tu tens que pronunciar. Senão é difícil depois tu puxar. E como professora, Veri, a gente trabalhava muito básico. A gente tinha os livros, a gente tinha o material, e as crianças interagiam bastante, porque na região onde eu trabalhava era bastante filhos de italianos, né? Então era mais fácil. Hoje não tem mais nas escolas o italiano. Tanto que logo que eu me aposentei também eu fui dar a língua italiana, porque ainda existia a língua italiana 1 horinha, desde a educação infantil até o 5º ano, né? Tínhamos a língua italiana. Agora eu vi que a nova administração começou então a trabalhar o talhão. O talhão. Então ainda não entrei nesse contexto para ver realmente qual é, né, mas assim, eu acho que é uma língua que a gente tem que botar ela em prática, ver como o inglês, como o espanhol, como qualquer outra língua. Nós somos descendentes de italiano. Né? Hoje eu vejo livros que estão saindo nas línguas normal, na nossa português, né? E também na língua italiana, no talhão, sei lá. Então, eu acho que tem que dar essa oportunidade, porque as próprias crianças acabam, né, ouvindo e tendo esse contato com os avós, né? E se não for trabalhado em escola, é uma cultura que se perde, né? E eu sempre vejo isso, a importância das escolas, né? Meu Deus. Até a gente fala muito no projeto Ler, a questão de leitura, ninguém nasce gostando de ler. Você vai ter que ser incentivado, se não for pela família, tem que ser na escola. Né? Então, muitos valores, a maioria deles partem dali, né? Partem dali, né? A gente tem que ter um suporte muito forte na família, mas dentro da escola tem que ter esta oportunidade, né? Essa valorização, exatamente, né? Morando escola, nessa região tem que ter, né? Não tem como deixar essa língua de lado. Mas, Maria, nosso bate-papo aqui tá super interessante, né? A Maria tem uma história linda para contar, mas a gente já chegou na metade do nosso programa. Aqui, quando o papo tá bom, passa muito rápido, né? E a gente, então, vai por um pequeno intervalo comercial, mas fiquem conosco que a gente volta em seguida. E tem muita história ainda para Maria contar aqui para nos inspirar. Então, só um minutinho, a gente volta logo, logo. Ótica Darshan. Estilo, sofisticação e uma visão divina. Siga-nos nas redes sociais e inspire seu olhar. Lojas Regla, 38 lojas no Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos vestindo e calçando toda a família gaúcha, com as melhores marcas e preços do sul do Brasil. Tudo em até 10 vezes com primeiro pagamento para 60 dias. Consulte informações. Lojas Regla. Viva novos caminhos. Olá, estamos de volta com o programa Mais Mulher, na temporada que tem o tema Aposentei e Agora. E a nossa convidada da noite de hoje é a Maria Gregol. Então, a Maria tem uma história incrível para contar aqui para todos que estão nos acompanhando. E que é uma história inspiradora, uma trajetória linda, pessoal e profissional. A gente tem muito que aprender com a Maria. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu tenho que fazer os meus agradecimentos aqui. Então, vamos agradecer a nossa patrocinadora, a Ótica Darshan, que é aqui de Nova Prata, na belíssima Casa Boito, ao lado da Praça da Bandeira, onde você vai encontrar óculos solares e também armações para óculos de grau e perfumes importados. Atendimento maravilhoso, vou mandar um grande beijo para a Jo,
a minha grande amiga, para a Vivi. O atendimento é muito bom, as meninas são muito simpáticas, atenciosas e ajudam os clientes a escolherem o óculos que mais combina com cada um, com o seu formato de rosto, com a sua personalidade. E eu já escolhi o meu. Então, lindo, charmoso, um óculos assim super moderno para mulheres, né? Lindo. Elegantes que querem chamar atenção e também usar, né, com diferentes looks. Então, lá na Ótica Darshan, a gente assim não sabe o que escolher de tantos modelos lindos que tem. Então, passem lá e escolham o óculos da sua preferência. E meu muito obrigada às meninas que atendem muito bem. E também gostaria de agradecer as lojas Regla, que é uma referência em moda e estilo para milhares de gaúchos, que recentemente passou por uma reforma aqui em Nova Prata. Tá lindíssima, os looks maravilhosos, a gente não sabe o que escolher. E tudo que eu visto nas lojas Regla tem. Então, todos os looks dos programas Mais Mulher, é só ir nas lojas Reglas que você vai encontrar, e tem modelos e looks para todas as idades e para todos os gostos. Então, muito obrigada aos patrocinadores desse nosso programa. E continuando então, né, Maria, fiz os meus agradecimentos, né? Maria também é uma mulher que está sempre muito elegante, né, Maria? E isso faz um bem, como a gente estava falando, né, para a autoestima de todas nós, né? E também a gente já pode puxar o gancho da aposentadoria, né? Que a mulher que se aposenta, né? Que deixa de ter uma rotina, né? Os horários, né? Também não pode pegar e se desleixar, né? Ficar em casa e não se cuidar mais e não cuidar da aparência. Isso é muito importante, né? Quando se aposenta também ter os seus compromissos, se reunir com as amigas, né? Praticar uma atividade esportiva, e também é importante de manter alguns horários, né, Maria, para poder assim, não, eu vou sair de casa, vou me arrumar, vou passar na rua, cumprimentar, puxar uma conversa. Você estava falando aqui que a gente conversa bastante, muito, né? E isso é importante para a gente manter a qualidade de vida, a saúde física e principalmente a saúde mental, porque muitas pessoas, depois que se aposentam, acabam entrando numa certa depressão, né? Que é o que a gente não pode deixar acontecer. Maria, então, professora, diretora, Projeto Ler, né? Professora de língua italiana. E também a Maria entrou para a política, né? Foi vereadora. Então, a gente gostaria, Maria, que você contasse um pouquinho para nós como foi essa sua experiência. Veri, quando eu fui muitas vezes convidada a participar da política, né? Mas sempre priorizei o que eu estava fazendo. Então, a gente ficou por muitos anos também diante do Centro de Tradições Gaúchas na Roça Reúna. Tinha a direção da escola, tu tem família, tu tem o convívio com as comunidades, né? Onde tu estava. Então, eu sempre priorizei o momento, né? Então, faz bem feito o que tu estás a fazer e deixa isso para uma outra oportunidade se aparecer, né? Aí, quando eu me aposentei, eu acabei retornando para a sala de aula, porque precisavam de professores, né? Que hoje é um contexto bastante delicado também. Como uma professora de língua italiana, mas depois como professora de alfabetização numa turma de primeiro ano. Aí chegou a oportunidade, chegou as eleições e Maria, ali em 2020, vamos participar. Eu disse, mas dizer de novo que não, né? Eu disse, poxa vida, por várias vezes, não, vou me arriscar. Mas eu sei que eu não vou conseguir, porque eu não sou política, né? Não é que a gente não é política. A política tu faz a vida toda, o dia todo tu tá fazendo política, né? De alguma forma tu tá envolvida. Eu disse, meu Deus, essa oportunidade eu vou abraçar. Aí a Maria foi caminhar, então, para essa nova oportunidade.
Na verdade, Veri, a gente tinha abrido uma empresa, né? Nós tínhamos, na verdade, no meu nome, eu sempre sonhava em me aposentar e ter uma empresa no meu nome, que foi o que a gente fez, que é a empresa a Comunica, né? Que é uma empresa de comunicação visual. Aí eu disse assim, bom, vou me deter a isso. Mas aí chegou a política, eu disse, vou tentar, ou vamos seguir na empresa, vamos seguir na política. Aí surgiu essa oportunidade, lá foi a Maria concorrer a vereadora. Tamanha foi a minha surpresa que eu me elegi com 500 votos, Veridiana. 500 votos, 500, tá? E eu disse, e agora? Aí o primeiro passo, sabe que é um grande desafio, né? Ver a política, ela é muito ampla, ela é desafiadora. Tu tem que buscar o conhecimento, tu tem que buscar o que fazer, o que tu vai fazer agora da tua vida. Mas também é um grande aprendizado, né, Maria? Muito. A própria campanha me trouxe muitos momentos de alegria, porque eu tive a oportunidade de ver e de reencontrar alunos, de reencontrar pais, de ver como famílias viviam, como estavam os nossos bairros, o quanto cresceu, sabe? O quanto evoluíram. Então, tudo isso vem agregar, né? Então, o primeiro passo foi me desfazer da empresa, porque como pública, né, eu não ia poder entrar em licitações e um monte de outras coisas. Então, eu repassei a empresa para os meus filhos e lá seguiu a Maria a campanha. E foram momentos muito bonitos. Na verdade, eu era do partido do nosso prefeito, que era o Dr. Valdemar. Então, assim, o que vamos fazer? Aquela busca pelo município, aquele contexto de buscar, de fazer a diferença, que o vereador também é restrito. O vereador tem os seus limites, ele tem um monte de ideias, ele tem um monte de vontade de a coisa acontecer, mas elas às vezes não acontecem, não porque o vereador não quer. Entende? É porque é um sistema, né, Veri? Você foi do serviço público, tu sabe que o sistema em si, ele mesmo te trai, né? É verdade. Então, eu digo assim, teve muitos conhecimentos, muitos aprendizados, muitas conquistas, mas algumas frustrações também, né, Veri? Mas eu digo assim, não deixei de lutar por aquilo que eu me propunha a fazer. Eu estive em Porto Alegre agora há pouco, no início do ano, com o deputado, hoje secretário Santini, né, onde a gente está lutando por uma revitalização do parque de eventos do município de Veranópolis, né, que precisa ser feito, porque Veranópolis precisa de um parque, de um espaço mais, né, para as nossas munícipes poderem desfrutar, e do ginásio da Escola Virgínia Bernardi, que era uma escola do Estado, hoje municipalizada. Então, continuei em contato com deputados, né, para tentar, né, ver de alguma forma que esses projetos não se percam, assim como outros projetos que eu tinha, né, mas que com o tempo, quem sabe, eu consigo realizá-los dentro da política. Mas foi um aprendizado, foram vivências, foi algo que agregou à minha vida, que foi muito bom, porque isso me fez me sentir viva, me sentir importante, me sentir capaz e de ajudar também. Maria, é muito importante isso que você coloca, né? Que mesmo não ter sido eleita nesta última eleição, continua trabalhando pelo município, né? Pela comunidade, continua colocando o seu tempo, né? Investindo nisso, né? No bem-estar da população. E isso é o que eu imagino que todos deveriam fazer, né? Se dedicar, né, para as melhorias que são necessárias na nossa comunidade. Além desses projetos que você citou, teria algum outro projeto que você pode destacar como assim, olha, a minha luta principal foi em cima disso? Veri, eu trabalhei muito, como destaque eu tinha educação, cultura e turismo, né? Porque a educação a gente sabe que vai evoluindo, né? Ela tem o próprio movimento dela, ela faz com que as coisas aconteçam, tá? Mas sempre agregando, orientando, estando junto, visitando escolas, né? Sentindo a necessidade, apoiando o grupo de professores, de pedagogos, o que era possível ser feito, né? Ou intermediando junto ao executivo. Uma das coisas assim que mais tentei me situar e que eu não consegui mesmo desenvolver muito foi a questão do turismo, né? Porque o turismo
Veri, você fosse secretária de turismo. Ele não é muito, não sei se eu vou usar a palavra certa. O turismo agora parece que está evoluindo mais, que estão tendo um olhar diferenciado, porque quando eu estive em Brasília, logo que eu assumi, eu fui buscar essa revitalização do parque. Só que eles usam o Centro de Tradições Gaúcha como algo antigo, como algo, né? Mas ao mesmo tempo, a pessoa que me atendeu, ela disse que eles tinham que começar a ter um olhar diferente. Né? Porque a tradição gaúcha hoje, quanto cresceu o tradicionalismo, né? A gente está vendo assim que é uma cultura, é um centro, é um lugar que é preciso ser valorizado. Porque quantos jovens, quantas crianças são trabalhadas ali dentro, tiradas às vezes na rua, né? E que ali elas têm oportunidade de crescer, de ser diferente, ou na dança, ou na poesia, na declamação, né? A oratória delas. A gente, como Centro Veranópolis, teve muito... Vocês tiveram um exemplo lindo, maravilhoso esse fim de semana, trazendo duas conquistas, né? Uma do retorno e uma do querência, né? O quanto isso engrandece o município, o quanto traz retorno para o município. Eu sempre dizia o quanto a gente divulgava o município, né? Em função do tradicionalismo. Porque tu ia, aí as pessoas diziam, Veranópolis, né? A terra da longevidade, o berço nacional da maçã. Então, assim, de alguma forma tu divulga o teu município. Então, na busca disso, tanto que na outra vez que eu fui ali agora em 2024, no início de 2024, onde eu tive acesso ao secretário, ao ministro do turismo. Então, a gente teve acesso a ele diretamente como pessoa com um olhar diferenciado. Então, por isso que a gente não pode deixar, tanto federal como estadual, lutar por aquilo que a gente quer. Não é porque eu não me reelegi como vereadora que eu vou deixar de lutar por aquilo que eu acho que é importante para a minha comunidade. Tem muitos outros projetos que eu tinha como sonho de realizar e que eu ia conseguir, no mínimo como vereadora, porque como vereadora tu tem um pouquinho de força a mais, né? Sim. Tanto diante do executivo como dos outros poderes, né? A importância que tem a questão do turismo, Veri. Eu acho que a gente perdeu muito ali com as últimas chuvas, a gente foi muito sacrificados com pandemia, com as chuvas. O turismo, nós, Veranópolis, ficamos sem os nossos, né? No interior, os nossos marcos principais. Mas assim, a política, ela te traz essa luta, essa busca, sabe? E que tu te realiza porque tu tá lutando por algo que tu sabe que é importante para tua comunidade. E as conquistas, então, que vem e saber, né? Eu fiz parte disso tudo. É gratificante, né? Muito, porque tu deixa um legado, exatamente, né, para qualquer ser humano. Mas, Maria, você trouxe algumas imagens, a gente vai ver agora. Então, produção, por favor, aí vamos ilustrar um pouquinho dessa trajetória da Maria. E, Maria, você pode explicar, então, as suas fotos. Veri, quando a Duda me pediu algumas fotos, eu disse, agora, como é difícil, né, Veri? Daí eu tentei juntar fotos, várias fotos numa foto, pra gente poder ter um contexto. Ali eu tenho eu e o meu marido, né? Então, eu e o Luiz. A minha filha mais velha, o esposo Décio, com o Arthurzinho, né? O meu netinho menor. A Priscila com o Matheus e a Sofia. E o Luiz Paulo e a Camila, então, com um bebezinho a bordo, né? Diz, ela tá no forninho. Que amor, chegando, que então, para linda. alegrar esse contexto. Aqui tem os meus pais, né? O pai e a mãe, então, ali fizeram 60 anos de casados, 2 falecidos hoje. Então, a minha família de irmãos, né? Onde nós éramos 5 mulheres e 2 homens. As mulheres predominando. As mulheres predominando. Hoje nós somos em 4. Perdi uma irmã agora no início de abril. E a família, né? Seguimos unindo, nos encontrando. Até estou indo para IP hoje para nos encontrarmos. Então, isso tudo faz a diferença, né? Suporte, a tua base, né, a tua vida. raiz, né, Veri? É muito importante. Verdade. Aqui, minhas viagens, alguns momentos, Veri, como tu dizes, né? Na época a gente está trabalhando, a gente vive para a família, vive para o teu trabalho. A partir do momento que eu me aposentei, eu tive a oportunidade de conhecer a Aruba, através da minha filha mais velha, que é a primeira foto. Foi uma das fotos que eu gostei, que é um lugar lindo, encantador, e super indico, né? As viagens da gente, então, aqui na Serra, ali agora não me lembro...
aqui do interior de Bento Gonçalves, as visitas à praia, Maceió, a última viagem que eu fiz foi a Maceió. Então eu digo assim, a aposentadoria te traz, né? A gente vivia isso, tu ia pra praia, mas tu curtia aqueles dias já ligando, porque tu era diretora, tu tinha que deixar a escola organizada. Então agora não, E agora com aquela tu consegue, preocupação, né, do trabalho, Isso. né? Hoje tu consegue desfrutar, eu digo assim, a Curtir aposentadoria mais. não é o fim do mundo. Não, muito É o pelo início de uma contrário. nova vida, né? Um novo começo, mas tu precisa estar preparada também, Vê. Exatamente. Saber, eu quero me aposentar, eu quero me aposentar. Aí vem um vazio, porque assim, as amigas que tu tem no teu contexto de trabalho. E elas continuam trabalhando. Aqui fora é restrito, é diferente. Mas tu tem que construir esse novo. Outra foto, assim, que me marcou muito lá em 97 nós fomos festeiros de Nossa Senhora de Lourdes, que é o nosso marco maior. Então, ali foi uma reviravolta muito grande. Por que eu trago essa foto? Foi o ano que a gente inventou, que a gente criou o tal de uniforme. Porque assim, era, quem vai com a roupa, sabe, né, Veri? Mulher gosta de sempre, né? Sim. Então, a gente inventou um tal de uniforme que hoje segue, eu vejo de alguma forma, cada ano os festeiros reinventam uma forma, olha né? só, E ali, uma ideia. ficou a nossa foto padrão, né, da época de festeiros, então, que a gente botou o uniforme, né? Uniforme, modo de dizer, né? Uma roupa padrão para tu te identificar todos. E estarmos todos iguais, porque é um evento. E identificar as pessoas que estão no trabalho ali, né? No evento. Foi eu gosto disso também. Assim. Trouxe essa foto por causa da festa. Nossa Senhora de Lourdes é a nossa rainha, a nossa mãe maior, né? Aqui a minha formatura, que foi uma conquista, eu fiz isso depois de casada, depois dos filhos, a minha filha fazendo biologia e eu fazendo pedagogia, fiz aqui aqui na UFS em Nova Prata. A formatura foi lá no teu clube ali, sabe? Então a vitória, a conquista, a gente tem que vibrar, não é uma das que sobressai, porque era um sonho de ser professor. Então uma época eu pedi só magistério, né? Depois começaram a pedir pedagogia, daí fiz pós e vai indo, né? Ver a gente, então essa é uma conquista que eu trago como um marco, tem que como comemorar, muito bem. Aqui desfile de modas, eu então trouxe uma delas que eu tive oportunidade. A Maria modelo. A gente tem muitas versões da Maria. Né? Esse prazer também de desfrutar, de ser convidada, a comunidade também, né? Te dá essa oportunidade de tu poder representar o comércio do município. Legal. Eu acho legal. Então, são coisas que tu é convidada, aceita. É isso aí, é uma experiência, não, porque eu não sei, porque eu não sei. Imagina eu desfilando, sabe, professor, professor bota um abrigo, bota uma calça jeans, bota um tênis, não importa se tu é diretora, professora, tu tá pra briga. Aqui, então, eu trago essa foto para trazer presente, né? As festas de aniversário, as festas de reunião, de confraternizações da escola. Aqui eu trago esse contexto, Veri, porque ele me representa. Eu era muito de grupo, de união, de estarmos juntas, sabe? De padronizar os representantes da escola. Então, foi um dia do meu aniversário. A gente tinha muito, tinha muitas profs de Nova Prata também, que trabalharam comigo. Essa foto traz o contexto escolar. Que era de união, de família, de paz. Olha. Uma recordação bem bonita. Aqui, então, a minha vida política, minhas lutas, as minhas buscas, minhas conquistas, que nem tu pediste, trazer verba, quando vinha uma verba para o município, quando vinha algo diferente para o município, poder ir lá entregar, dizer, olha, eu fiz parte disso, isso vai contribuir com o desenvolvimento, tanto na saúde, na área da assistência, na área de, sabe, qualquer área que viesse, isso te trazia prazer e alegria. A questão ali eu trago também da AMA, lá de Porto Alegre, que a gente teve um momento na Câmara de Vereadores, a questão com a Liga de Combate ao Câncer. Né? Então a gente tinha ações, nós fazíamos movimento, nós éramos 3 vereadoras, e as 3 assim procuravam fazer sempre alguma coisa diferente, sabe? Para movimentar ou para trazer a... E mulher faz a diferença, Faz a né, diferença. Maria? Aqui no programa eu valorizo muito as mulheres, né? Tanto que o programa se chama Mais Mulher e a gente quer mostrar isso mesmo, né? Isso. O papel da mulher, a diferença que a mulher faz na comunidade, em qualquer espaço. Em qualquer espaço. Né? Tu dá uma quebrada, às vezes, em certos momentos de ambiente. Temos outro de olhar, contexto. né? Isso aí. Isso aí.
tu tem o instinto da mãe. Aqui também, né, foram conquistas que a gente teve de deputados que me apoiaram, que eu apoio, que a gente precisa, né, Veri, nós temos o prefeito, nós temos o presidente da Câmara, nós temos os nossos representantes no Estado e a gente tem os representantes, né? E o como é bom tu poder estar lá representando a tua comunidade de alguma forma, Veri. Então, tu quer estar lá mostrando que a mulher veranense é a mulher que se valoriza, que se identifica, que é batalhadora, que é bonita, que gosta de estar bem, sabe? Então, esse contexto tu tinha que representar Muito também, bem. né, Veri? Aqui, então, foi a minha posse como vereadora. Trago presente ali a questão da máscara, Na pandemia. porque a gente assumiu numa época, né? Foram 4 anos bem difíceis, mas eu quero dizer o quanto eu sou grata a esse grupo que está ali, desde os funcionários, que é na parte de baixo, jurídico, secretárias, o quanto elas colaboraram comigo, o quanto foi importante, o quanto eu cresci com esse grupo, sabe? Mesmo de lados opostos, mas a gente era uma Câmara unida, batalhadora, lutava O pelos... objetivo era o mesmo, isso né? aí. Então, Isso trouxe aí. essa E foto. isso é importante, o respeito, né? O pensamento diferente, mas respeitar o pensamento, pensamento do outro partido, Isto, mas o objetivo era é o a comunidade desenvolvimento da veranense. comunidade, né? Isso aí. Isso eu acho bem Legal. bacana de acontecer. Aqui eu trago o Pico de Monte Claro. É um dos nossos pontos turísticos. bem Então eu tive bonito. a oportunidade de dormir lá uma noite com meus filhos e meus netos. Que experiência. Os 2 maiores, né? Então a gente Aham. foi com uma Kombi e com uma barraquinha. Fizemos um churrasquinho. É um lugar que eu super recomendo. É um lugar maravilhoso. Bem lindo, conheço. Fizemos, é fantástico ver o pôr e o nascer do sol. Sabe? Então, aquele contexto daquelas nuvenzinhas, sabe? Elas vão subindo e tu poder ver tudo, o sol chegando, ele chega lá pequenininho, espetáculo. ele vai crescer, sabe? É um lugar assim que eu trouxe ele porque ainda foi o que ficou para nós Sim, explorarmos sim. mesmo. E os demais, né? Que tem a gruta, tem a matriz, a gente tem, né? Várias as nossas cantinas também. Então a gente tem muita coisa boa em Veranópolis. A nossa casa Sareta, a nossa casa da cultura. A gente, Veranópolis, é rico em coisas boas, Monte sabe? Claro, é lindíssimo mesmo, né? Aqui trago um pouco do meu dia a dia, né, Veri? Então, um pouco do meu jardim. Eu amo, Veri, uma coisa que eu me dediquei muito, que eu tenho um carinho enorme. Esse é o meu espaço de todo dia. Então, eu tenho um quiosque, a piscina, as flores, o pátio, poder ir lá recolher uma folha, varrer, ver as flores crescendo, trocar uma terra. Nós temos um animal, então, no fim do dia, às vezes acompanho o meu marido para ir lá tratar. Às vezes, no domingo, a gente vai dar uma volta lá no potreiro mesmo. Ele já sai mais. Sim. Então, a gente faz essa parte Coisas também. que trabalhando não se tinha tanto Não, tempo, né, não Maria? se tinha, Veri. Então, olha... E nem na vereança. É. Tanto que agora, esse ano que eu comecei a ver que as minhas flores precisavam ser mexidas, era trocado de terra, refazer novos vasos, podas, né? Então isso tem porque isso o aí. contato com a terra, Veri, É energia, né? E Maria, com uma outra convidada, nós estávamos conversando, né? O tema é a aposentadoria, que ela leu, né? Ela que trouxe isso pro programa, e eu achei muito interessante que ela leu que na aposentadoria a gente tem que descobrir uma atividade que a gente nunca fez. Isso Uma aí. atividade diferente. Isso E aí. eu estou neste caso, Tu né? estás muito bem. O programa é aposentei agora, né? E Que é o agora? meu caso. Mas de descobrir e de realizar uma atividade que a gente nunca fez. Fazer alguma coisa que a gente nunca fez. Nos desafiar. Achei bem interessante. Tô procurando ainda que atividade eu vou fazer. Veri, mesmo aposentada, eu acordo cedo, eu adoro abrir minha casa, sabe? Tem que ter eu faço uma almoço, rotina. isso aí. Aí eu cozinho para os meus filhos, meu genro e a minha nora almoçam com os pais, meus filhos e meus netos vêm comigo, sabe? Porque eu vejo o horário do almoço como algo sagrado. Eu sou de fazer minhas orações, tá? Eu ganho dos meus filhos o livro, aquele Café com Deus Pai. Então, eu faço as minhas orações, os meus agradecimentos. Como eu te disse, eu sou de uma família católica, né? Mas a importância da gente também ter essa gratidão por esse ser, né? Que nos vigia, que nos cuida, que de alguma forma, né, Veri? A gente sabe que tem que ter a fé, o respeito. Eu acho isso tudo muito importante.
E encerro aqui com a minha linda família, que eu amo de paixão, tenho um carinho enorme, luto por ela, vivo por ela. Eu vejo que se aposentar e poder curtir, né, ver a família, e hoje ter os netos. Eles Mais chegam de ainda. meio-dia, bom dia, vó, sabe? Eles saem, tchau, vó. Muitas vezes, Veri, não tem uma amiga para tomar um café. Eu vou tomar café com meus netos. Ai, que coisa boa. Sabe? As que filhas estão no agradecer. afazer do dia a dia. Às vezes no sábado a gente vai a algum lugar, né? Ou a gente vai para o shopping. Então, a importância que tem a aposentadoria também. Mas como tu dizes, Veri, me aposentei e agora, se preparar, saber o que eu vou querer da minha. E como tu disse que nós temos a empresa, às vezes eu vou lá, fico levo um bolo, levo um grostoli, levo alguma coisa para a gente poder interagir com os funcionários, com eles, sabe? Então, Não tu pode poder se estar isolar, livre, Veri, né, não Maria? ter... Isso aí. Não pode Não se pode. isolar. Eu Tem vou que virar manter dona uma- de casa. Eu vou lavar, eu vou esfregar, que a gente sabe que dentro de casa tu não para, Não né, para Veri? todo dia. Mas a aposentadoria, ela te traz essa alegria do viver o que você não viveu. Os filhos, como é que a gente criou os filhos, Veri? Hoje tu tem o prazer de estar com os teus netos desde que eles são... Desde que eles estão, como é que eu diz, concebidos ali, né? Desde que eles estão no forninho, de conviver com eles e poder seguir a vida com eles. O meu neto e a minha neta, hoje, quando falta gente no vôlei, eles jogam vôlei comigo. Quando falta gente no vôlei do grupo deles, vem jogar com a gente, sabe? Então, essa parceria, essa convivência te faz viver mais, te sentir melhor. Então, às vezes, eu olho as fotos, né, de antigamente. Eu digo assim, como a idade, às vezes, ela melhora certas coisas. Verdade. E que nem tu dizes, Veri, procurar uma atividade. Eu faço dança, Olha. eu faço exercícios funcionais, tá? Faço meu vôlei e agora entrei no Pilates. Muito Por quê, bem. Veri? Porque a gente tem que se manter Sim, ativa. E a gente sabe exatamente. que a gente vai degenerando de alguma forma, né? Então, tu tens que agregar. E eu sempre falo, né? O envelhecimento é natural. É natural. Mas que bom que a gente envelhece, porque estamos vivas, né? Isso, estamos convivendo e vendo que Então, assim, o progresso isso todo, né? É natural, né? Mas tem outro lado, né? Da maturidade, do conhecimento, né? Isso nos Outra coisa faz do crescer conhecimento, Veri, uma leitura, tá? manter a Eu mente acho assim ativa. que indiferente da leitura, né? Pode ser até na internet, tu ter uma leitura, tu ter um livro, sabe? Eu lia muito, era sobre leis, era sobre educação. Hoje a minha leitura é diferente. Não vou por um tipo só, mas eu procuro sempre buscar uma leitura do contexto, do dia a dia, sabe? Então, a leitura é a tua Manter a cabeça. mente ativa, Você manter né? ativa. Isso que Isso tu aí. fica lutando, que tu fica comentando, Veri, o quanto é importante essa ativa, essa palavra que te faz ser diferente na aposentadoria. E o ativo não quer dizer só estar trabalhando, né? Não. Num trabalho que nem a gente fala, né? A gente tem que se manter ativa na Ativa. nossa vida, né? Fazendo algo Né? que te Fazendo algo satisfaça, que que te satisfaça. realiza, que Isso aí. tu te sinta bem. Isso aí. Né? Não deu certo? Não vou me frustrar. A gente Isso se aí. frustra, Veri. Com porque certeza, tu tem proposta, normal, né, tu Maria? tem objetivos. Uhum. Mas tu não vai ficar em cima disso, brigando ou deixando de seguir a tua caminhada. Então eu vejo que muita coisa está acontecendo na minha vida e que eu quero deixar para as nossas queridas mulheres, aos nossos homens também, porque os homens também têm que buscar, né, a importância sim da aposentadoria, de se preparar até financeiramente. Não que a gente, né, hoje em dia não se acumula mais muita coisa, mas é tu saber que tu precisa ter uma vida, que tu vai ter uma vida depois. A tua saúde, a saúde, Veri, de tu poder manter a tua regra, né? Então eu digo assim, a saúde, o bem-estar, a atividade física, a idade vem, mas ela vem com o tempo, agregando o teu conhecimento, os teus afazeres, principalmente a convivência familiar, a convivência com amigos, a convivência com as comunidades. Eu não deixei de ir para as festas das comunidades, Veri. Eu Isso, sempre fui, bom. na época do CTG, a gente ia em função dos colegas, da patronagem, dos pais, das crianças, a gente participava. Aí depois, em função da escola, em função da política. Hoje é onde eu posso estar, porque
as comunidades servem muito bem. Com a gente certeza. come, o que a gente faz? A nossa região é riquíssima nisso. É festa, né? É comida, né? É. Maria, o nosso Querida. papo tá maravilhoso. Acho que a gente vai ficar conversando aqui depois, né? E realmente, assim, ó, foi um prazer ter conversado contigo e a Maria aqui, as pessoas que vão assistir o nosso programa e que não conhecem a Maria vão perceber que ela transmite uma energia assim muito boa, né? Muito bom de ter te conhecido. A gente já se conhecia, mas né, não tínhamos conversado muito, né? De vista, mas eu sempre tinha a Maria assim na minha lista. Vai ser uma das minhas convidadas. Então, assim, realmente foi um prazer poder te conhecer, saber um pouco da sua trajetória, que é linda, né? Que é inspiradora, e poder compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo tudo isso, né? E essa lição que a Maria nos coloca ali, né? A gente não pode se acomodar, né, Maria? Então, nossa, assim, muito obrigada mesmo que você aceitou o nosso convite por estar aqui. Foi um prazer enorme, assim, poder contar a sua história e aprender contigo. Então, obrigada mesmo. Veri, eu fico muito agradecida por esse reconhecimento, principalmente por esse convite. Eu te digo que eu fiquei emocionada no momento que eu recebi o convite através da Duda. A Duda sempre muito atenciosa. Parabéns pelas funcionárias que vocês têm. A o Dudinha atendimento. É um amor. A Conecta, a gente já esteve aqui uma vez como patrões, alguns anos atrás. Então, eu quero dizer assim, o meu agradecimento, desejo do fundo do meu coração sucesso a essa empresa, em especial a ti, Veri, porque eu não te conhecia assim, sabe? Depois que eu te conheci em função da política, em função do cargo que você tinha como secretária, do teu trabalho que tu fizesse, que eu pude. Nova Prata, eu frequento Nova Prata pelo CTG Querência, pelo CTG Retorno, pelos eventos às vezes que acontecem no município também. A gente gosta de vir passear, tomar um sorvete, deixar os netos na praça, que às vezes tem um lugar maravilhoso também. Então, quero agradecer muito à comunidade pratense por eu estar aqui, e com certeza vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da minha história, mas quero também deixar o meu carinho à minha comunidade veranense, por quem eu sempre tive um olhar diferenciado e por quem podem ter certeza que de alguma forma eu continuo lutando. Veri, muito, muito obrigada. Espero ter contribuído com esse momento. E, queridas senhoras e senhores, se aposentem e vão viver a vida que vale a pena, sim. Muito, muito obrigada. Obrigada, Maria. Então foi um prazer, assim, né? Nossa convidada, assim, com toda essa energia boa na noite de hoje. E é assim que a gente quer seguir com os nossos programas Mais Mulher, né? Compartilhando histórias incríveis. É como eu sempre digo, a gente nasce e recebe um livro com páginas em branco. E nós mesmos vamos traçando e escrevendo a nossa história. E todas são lindas e merecem serem compartilhadas, merecem serem contadas. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Uma boa noite, tenham um bom restinho de semana e até a próxima quarta-feira, às 21 horas, sempre com programas inéditos, contando histórias de mulheres maravilhosas. Boa noite a todos.